Queridos irmãos, bom dia. Que a paz do nosso Senhor esteja no coração de cada um. No domingo retrasado, nós iniciamos uma pequena avaliação, uma pequena reflexão sobre as promessas de Deus. E hoje nós vamos então continuar, seria a segunda parte, e encerrar, que nós dividimos em duas partes. Tá? Mas recapitulando de forma muito rápida, muito sucinta, né, para nós retomarmos o assunto, nós vimos então o seguinte, que o mundo, as pessoas, esperam sempre o agir de Deus nas suas promessas. Mas a coisa não funciona assim. Para recebermos as promessas de Deus, nós temos que ter atitudes, nós temos que ter ações, não é? E nós vimos que são necessários obedecer 5 preceitos, 5 condições que nós levantamos, né, que nós listamos. E nós examinamos então naquele domingo as 2 primeiras condições. Que a primeira foi crer nas suas promessas, ou seja, para receber as promessas de Deus, nós temos que crer nelas. Tá? Nós vimos que os incrédulos não recebem. E isso está bem específico lá em João 3,16, né? Quando então foi dito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Ou seja, o crer em Cristo, o crer nas promessas de Deus é condição para recebê-las. Né? O segundo princípio que nós examinamos foi a obediência total. Né? E nós vimos que também lá em João 14:21 está que quem obedece o Pai, quem obedece o Filho, é amado pelo Pai e amado pelo Filho. E aquele a quem ele ama, ele então entrega suas promessas, cumpre as suas promessas. Né? Nós vimos também que aquele que é o nosso líder, aquele que é a nossa referência, que é Jesus, ele foi obediente. Né? E está lá em Filipenses 2:8, né? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Obediente até a morte, morte na cruz. Então Jesus foi obediente ao Pai. E se Jesus é o nosso espelho, e se Jesus nós queremos ser imitadores dele, nós temos obrigatoriamente também que ser obedientes. Então isso nós tratamos no domingo retrasado. Então agora nós vamos para o terceiro princípio, para recebermos as promessas de Deus. E esse princípio ele também está lá em Salmo 41. 41 está lá, essa canção, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o que nós temos aqui? Deus ouviu o clamor pela paciência de Davi. Ele teve paciência e então Deus ouviu o seu clamor. Né? Lá em Eclesiastes 3:11, diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Se Deus quisesse construir todo o universo naquele mesmo momento, ele faria. Era só fazer assim, ele construiria tudo. Todo esse universo que nós temos aí. Mas não, Deus levou 6 dias. Ele deu tempo a ele mesmo. Né? Ou seja, Deus trabalha como um ator, já foi dito aqui pelo pastor, no plantio da semente. Deus planta a semente e essa semente então demora até trazer resultados. Os resultados demoram. Por isso é que nós temos que aguardar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo certo. E como é que nós temos que aguardar? Como é que nós temos que esperar? Está lá em Colossenses 4:2, perseverando na fé e na oração. Paciência, temos que ter paciência, aguardando, com fé, perseverando e com oração. Lá em Gênesis, está lá que
Abraão não tinha filhos. Sara não tinha filhos, não podia ter filhos. E Abraão pediu para Deus, olha, me dá um filho. E Deus prometeu, eu vou te dar um herdeiro. Você sabe quantos anos levou para Sara e Abraão terem um filho? 25 anos. 25 anos tiveram que esperar com paciência, acreditando, com fé. Né? Quando Josué e Caleb entraram para conquistar Canaã, foi prometido terras para Caleb, as terras em Hebrom. Sabe quantos anos Caleb levou para ganhar aquelas terras de Deus? 45 anos. 45 anos. Né? Lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão e promete a ele uma terra que vai emanar leite e mel, e tu serás transformado, serás uma grande nação. Quando Deus prometeu, você sabe quantos anos isso levou? Não foi para Abraão que conquistou. Levou mais ou menos 400 anos. Foi para os herdeiros. Né? Ou seja, Deus usa o tempo para provar, para testar a nossa fé. Deus usa o tempo para usar o tempo para testar a nossa fé. E quando nós temos uma fé fortalecida, Ele usa para nos aprimorar na obediência e para nos amadurecer o nosso espírito. Esse é o objetivo. Ele testa. E isso está lá em Tiago 1,3, quando ele diz, sabendo a prova da vossa fé, produz paciência. A prova da vossa fé produz paciência. Ou seja, quem não tem fé não vai ter paciência. E a paciência deriva da fé. E quem tem paciência está demonstrando para Deus que tem fé. Nós podemos estar enfrentando várias coisas que não nos agradam nesse mundo. Nós podemos estar enfrentando injustiças, doenças, problemas familiares, falta de dinheiro, falta de emprego. Né? Podemos ver até, e vemos, coisas erradas ao nosso redor. Todo dia nós estamos vendo a violência, mata-se, se espanca-se por nada. Nós vemos mentiras pregadas diariamente pela imprensa, pelas redes sociais. Tá? Nós vemos corrupção de todo sentido. Nós vemos, enfim, um mundo em apostasia. Agora nós estamos vendo a guerra, né? Sendo bombardeado um país, bombardeando o outro, e não podemos fazer nada. E nós vemos essas coisas e ficamos inconformados, nós ficamos tristes e não podemos agir, não estar sob o nosso controle. Né? Vimos agora, recentemente, o Congresso da Colômbia, aprovar uma lei com aborto até os 6 meses de gravidez. Sendo que já está provado que muitas crianças nasceram aos 6 meses, né? Prematuramente. Eu tenho um familiar que nasceu com 7 meses, hoje é um homem grande, forte, com 7 meses. E a gente vê essas atrocidades ao nosso redor e não podemos fazer nada. Né? Paciência. Né? Vi agora, esses dias, algo terrível. Existe aqui no Brasil um órgão chamado CONANDA. Esse tal CONANDA é o Conselho Nacional de Proteção à Criança e Adolescente. E esse órgão é composto por várias entidades que fazem toda a regulamentação desse conselho. Tá? E por 14 votos a 9 foi aprovado que nessas casas de recuperação de crianças, de jovens infratores, né, foi permitido o sexo de um homem de 21 anos com uma criança de 12. Um absurdo. Transformando essas casas de acolhimento em verdadeiros bordéis. E a gente fica mais ainda inconformado quando uma das entidades que compõe esse conselho, que são várias, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, concordou, aprovou. Pior ainda, uma outra entidade, CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
também deu voto favorável a esse absurdo. Então essas coisas que a gente vê diariamente, e não só isso, tantas outras coisas, nos revoltam. E a gente não quer ter paciência em tolerar. A gente fica querendo que Deus faça alguma coisa de forma urgente, né? E aí eu já fiz perguntas para Deus, como fez Abacuque, lá, quando Abacuque perguntava para Deus, até quando, Senhor? Até quando esses absurdos, quando ele via aquele povo, Israel, naquela apostasia, naquela desobediência, naquelas idolatrias, ele perguntava, até quando, Senhor, tu vais tolerar isso aí? E essa pergunta a gente faz até hoje. Senhor, até quando tu vai deixar o homem te provocar? Até quando a desobediência? Até quando essa decadência moral? Até quando essa apostasia? A gente faz essa pergunta. Você já deve ter feito quando viu notícias ruins, quando vê essas afrontas a Deus. Mas como é que pode? Até quando Deus vai tolerar essas coisas? Mas lá em Provérbios 14, 29 está: o homem paciente dá provas de sabedoria. O homem paciente dá provas de sabedoria. Ou seja, aqui está dizendo que Deus está nos conclamando a confiar nele, a confiar no que ele prometeu. Nós só precisamos ter paciência e aguardar o tempo certo, que é o tempo dele. Devemos nos lembrar, Deus também disse, a justiça é minha, não é nossa. Então, a justiça ele vai fazer um dia, não é? E de que forma nós temos que aguardar com paciência as coisas de Deus, que ele resolva, inclusive, as nossas necessidades? Lá em Romanos 4, 20 e 21, diz, está lá assim, ó, Abraão não duvidou, nem foi incrédulo, mas confiando nas promessas de Deus, foi fortalecido na sua fé e deu glória a Deus. Então, mesmo nas piores tribulações, mesmo tendo essas atitudes que nós vemos, nós temos que esperar. Nós temos que ter paciência e confiar com súplicas e orações. Nós vimos agora recentemente, a igreja nos mandou um videozinho, quando começou essa guerra lá na Ucrânia, um pastor ucraniano, ele pedindo ao mundo, às pessoas, aos cristãos, o quê? Orações. Uma tragédia, o povo fugindo. Orações. É assim que a gente tem que se portar nas nossas tribulações, nas coisas que nos envolvem, as coisas pecaminosas ao nosso redor, com paciência e oração, né? Com súplicas de oração. E nós devemos seguir o exemplo de um profeta, Jeremias. Jeremias viveu, Deus deixou Jeremias ser testemunha presencial daquele desastre que aconteceu lá em Jerusalém, as 3 invasões dos babilônios, com Nabucodonosor, que foi a Jerusalém e causou terríveis consequências, né? Teve morte, sofrimento, doenças, pestes, fome, além da apostasia do povo. E Jeremias estava lá, e Deus preservou ele para ele ser testemunha, né? E Jeremias, então, em Lamentações, ele lamentou todo aquele drama, toda aquela tragédia, né? Só para vocês terem uma ideia, a fome era tanta, e ele narra isso em Lamentações, chegavam até matar crianças para poder se alimentar. Terrível. E ele lá em Lamentações, vendo todo aquele tipo de horror, ele ainda diz o seguinte: esperarei paciente por Deus. Ele é a minha porção e nele porei a minha esperança. É assim que nós temos que também fazer, esperar paciente por Deus, né? Jesus disse, lembram? No mundo tereis aflições. Né? Eu vi uma vez uma frase, e não me esqueci, que diz o seguinte: a presença de Jesus na embarcação da nossa vida não nos livra das tempestades, né? Mas jamais deixará nós naufragarmos. Nós vamos ter tribulações, nós vamos ter problemas, mas tendo Jesus, ele não vai deixar nós afundar. Tá? Ou seja, nós temos que ter paciência e aguardar com oração. Então, todas as promessas de Deus, nós temos que aguardar pacientemente. Porém, tem uma, talvez a mais importante,
de todas. Nós não vamos precisar guardar. O resultado é imediato. E está lá em João 3,18. Quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas salvo para a vida eterna. Ou seja, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que se entrega a Jesus, não vai esperar a salvação. É imediatamente salvo. Essa não precisa esperar. A mais importante promessa. Coisa incrível, não é? Por quê? Porque, como está lá em 2 Coríntios 5,17, será uma criatura a partir daquele momento, uma nova criatura, salvo. É imediatamente. Ou seja, a paciência é prova de fé. Né? E é condição para receber essas promessas. Menos essa, que é imediata. E é a mais importante delas, que é a salvação. Quem se entrega a Jesus, se arrepende de seus pecados, vai passar a ter uma nova vida, vai ser uma nova pessoa. E é imediatamente, já está salvo. Né? Lá em Josué, bom, a quarta, nós vimos a terceira condição, a quarta condição. A quarta condição está lá em Josué 1,9. Josué 1,9. Aonde diz o seguinte: Josué que Deus levantou para entrar e conquistar a terra de Canaã. Tá? Então, está lá em Josué que Deus diz o seguinte: ó, não te mandei eu, esforça-te e tendes bom ânimo. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Já conhecemos esse versículo. Mas aqui tem uma coisa que muitas vezes passa desapercebido, né? O que está dizendo aqui para o Josué: eu vou estar contigo. Ou seja, eu vou estar contigo aqui nas tuas lutas, nas tuas batalhas. Mas olha o que quando ele começa, primeira frase: esforça-te. Esforça-te. Então, a quarta condição, esforça-te. Essa é a quarta condição para recebermos as promessas, né? Como ele diz ali, ó, esforça-te. Ânimo, eu vou estar contigo, mas tu tem que te esforçar. Ou seja, você vai ter que lutar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar para receber as promessas de Deus. E por quê? Para dar valor, para entender que não é fácil, não é merecimento de graça. Ele nos dá graça pelo seu amor, pela sua bondade. Então você vai ter que se esforçar para dar valor ao prometido, aquilo que a gente recebe. Não é? Na prática, nesse mundo que a gente vê, muitas vezes, são filhos que nunca trabalharam e que o pai construiu uma grande empresa através de muito trabalho, muita dedicação. Tá? E o pai morre e os filhos herdam essas empresas, mas eles nunca trabalharam. Eles não sabem, não dão valor àquilo ali, nunca se envolveram com aquilo ali. Qual é o resultado? Fracasso. A maioria dessas empresas, a maioria delas, fecham. Porque as pessoas não estavam cientes das suas responsabilidades. Porque nunca tiveram qualquer tipo de trabalho, foram criados assim, não deram valor àquilo ali, não é? O que vem fácil, vai fácil também. Tá? São ditados. E se na vida nós recebêssemos tudo de mão beijada, nós nunca aprenderíamos nada. Vejam, um aluno que entra para uma universidade, qualquer universidade, vamos falar aqui em medicina, por exemplo, poderia ser outra qualquer, e ele não estudasse, não se dedicasse, não se esforçasse, chegasse no final do ano, o professor ia passando, ia aprovando. Quando ele concluísse aquele curso, qual seria o conhecimento dele? Nenhum. Seria um fracassado. Seria um zero. Então, o esforço é que vai provocar o conhecimento. O esforço é que vai provocar as nossas vitórias e a valorização das nossas vitórias, não é? Então, Deus quer que a gente valorize as suas promessas. E para isso nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar. Quando, lá em Êxodo 3,8, Deus prometeu a Abraão a terra que emana leite e mel. Não é? Ela estava à disposição. Ó, está aqui, ó. Está aqui, tudo maravilha, tudo plantadinho. Ela estava à disposição para Abraão? Não, não estava à disposição. E quando, 400 anos depois,
Josué é encarregado de tomar a terra, conquistar a terra. O que ele viu lá? Ele viu povos habitando lá. Os jebuseus, os heteus, amorreus, girgazeus, fariseus, os moabitas. Ele viu povos bem estruturados, bem fortificados. Mas Deus não prometeu para ele? Como é que vai ser agora? Prometeu. Mas tu vai ter que lutar, tu vai ter que batalhar, tu vai ter que te esforçar para conquistar as terras, não é? O primeiro rei de Israel, Saul, foi um rei que rejeitou Deus. Ele assumiu como rei e simplesmente esqueceu de Deus. E Deus ficou contente com aquilo. E Deus, então, faça a desobediência, né? A desobediência de Saul. Deus vai lá e começa a levantar Davi. E a história de Davi, menino ainda, pastoreando as ovelhas do pai, né? É levado. E ali começa a história de Davi, quando ele derrota o gigante Golias com a funda, né? Aquele baita homem lá. Deus poderia ter matado Golias já lá no acampamento deles, mas não. Deus levantou Davi, menino, mas Davi teve que lutar. Davi teve que se esforçar. E depois, quando ele foi promovido a chefe do exército de Saul, e Saul se deu conta que ali estava alguém que Deus estava preparando e começou a perseguir Davi. E Davi teve que lutar, Davi teve que se esconder. Davi, inclusive, ficou muito tempo em cavernas, não é? Teve que fugir. E a Bíblia fala que houve a guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Então, Davi, mesmo protegido por Deus, mesmo levantado por Deus, teve que se esforçar. Lá em Mateus 6:26, Jesus diz que se Deus alimenta as aves no céu, que não semeiam e nem colhem, com muito mais razão vai alimentar nós, homens, que temos mais valor, não é? Então está lá, ok. É uma promessa aqui que Deus nos faz do nosso sustento. Está prometido, está aqui. Então, muito bem. Então agora termina o culto. Então, Deus está prometendo que vai nos alimentar, vai nos dar sustento, vai nos dar comida. Muito bom. Vamos para casa agora, chega lá, senta na mesa e fica aguardando. Ó, pai, como é que é? Prometeu? Não vai ganhar. Tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que te esforçar para conseguir o teu alimento. Deus vai dar o alimento e Ele nos dando condições para conquistar esse alimento através do trabalho, através do esforço, né? Tem que haver o esforço, trabalho, fé, perseverança, obediência, a busca de uma vida santificada para ganhar as suas promessas, receber as suas promessas, né? E segundo Timóteo 4:7, diz o seguinte, Paulo diz, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Paulo é um exemplo de homem de fé, um homem de Deus, né? Mas ele foi injuriado. Paulo sofreu muito na sua vida, ele foi injustiçado, foi perseguido, mas manteve uma fé inabalável. Ou seja, Paulo teve que lutar, Paulo teve que trabalhar, Paulo teve que se esforçar ao máximo. Paulo não teve facilidades, não teve vida mole, não. Teve que trabalhar duro, teve uma vida árdua. E veja, quando ele diz aqui, ó, combati o bom combate. Quando ele fala combati, exatamente foram as lutas que ele teve, combates que ele teve ao longo da vida. Combates físicos, porque ele foi inclusive prisioneiro, ele sofreu, apanhou, mas principalmente combate espiritual. Combate às armadilhas de Satanás, que faz para todos nós. Então Paulo diz assim, ó, combati, ou seja, eu fui para a luta, eu me esforcei, guardei a fé. Ele fala lá no final. Mas ele diz também assim, ó, combati o bom combate. E por que ele chama bom combate? Porque para ele foi bom esses combates aqui. Esse desafio foi bom para ele, porque ele venceu e ele se fortaleceu, como ele diz aqui, ó, guardei a fé. Todos aqueles combates, todas aquelas batalhas, através do seu esforço, ele não perdeu a fé e se manteve fortalecido na fé. E é isso que nós temos que fazer diariamente. Nós temos combates diários na nossa vida. E nós temos que combater, resistir a Satanás com muito esforço, né?
Lá em Provérbios 21, 31, diz o seguinte: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Ok, muito bem. Vamos agora trocar, vamos inverter as frases. É o Senhor que dá a vitória, mas isso diz o seguinte, ó: prepare-se o cavalo para o dia da batalha. Ou seja, prepare o teu cavalo e vai para a batalha, e vai para a luta, vai te esforçar. É isso. Esforço é que Deus quer de nós, porque nós não vamos ganhar nada de mão beijada. O Senhor dá vitória. Ele nos ajuda, certamente. Mas nós temos que preparar o cavalo, ou seja, nós temos que preparar para a batalha espiritual que nós vamos enfrentar, que temos enfrentado diariamente. Né? Porque Satanás está preparado sempre, né? E ele não desiste. Né? Deus nos dá vitórias diárias. Né? As vitórias espirituais contra o pecado. Mas nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar. Lá em Lucas 12, 23 e 24, Lucas 12, 23 e 24, os apóstolos perguntaram para Jesus: poucos serão salvos? Eles perguntaram: vem cá, quantos vão ser salvos? Poucos, porque, olha, é tanta exigência, né? Para a fé é complicado viver nesse mundo com fé. Poucos serão salvos. Em que Jesus respondeu o seguinte: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Ou seja, vocês vão ter que se esforçar para entrar pela porta que vai levar ao lar celestial. Vai exigir de vocês muito esforço. Ou seja, para recebermos as promessas de Deus, nós temos que nos esforçar muito, com superação, com perseverança, muita oração, para resistirmos às poderosas e malignas ações de Satanás. Sem esforço, nós cedemos. Sem esforço, nós acabamos caindo. Nós cedemos às artimanhas de Satanás. Sem esforço, nós cedemos ao pecado. Porque ele é colocado na nossa frente. As cobiças vêm. E nós cedemos. Né? Somos seduzidos pelo pecado. Todos nós. E requer de nós um grande esforço, sem o qual nós não vamos conseguir. Então, esforço para resistir às armadilhas diárias de Satanás é condição para recebermos as promessas de Deus. Não é? Nós vamos agora para o quinto preceito. Né? Então, nós vimos que crer nas promessas, a obediência a Deus, paciência e esforço. Nós vamos para a quinta. Mas antes da quinta, nós temos que entrar num outro assunto, para depois chegarmos na quinta condição. Não é? Nós vimos até aqui, então, o quê? Nós vimos princípios que nós temos que observar para recebermos as promessas de Deus para as nossas necessidades do dia a dia, e principalmente as promessas de perdão e de salvação, promessas e bênçãos decorrentes do amor de Deus. Essas promessas são decorrentes do amor e da misericórdia de Deus. Mas é importante nós também sabermos, como em toda moeda tem os dois lados, que há um outro lado. Nós somos obrigados a mostrar também as promessas decorrentes da ira de Deus. Somos obrigados também a mostrar isso aí, né? Nós não podemos ficar focando apenas as promessas maravilhosas, decorrentes do amor de Deus, como algumas igrejas fazem, que só apresentam as coisas maravilhosas, mas não falam das promessas da ira de Deus. Nós temos que pregar aqui, nós temos que mostrar não o que o homem quer ouvir, mas o que Deus quer que ele ouça. É isso que nós temos que mostrar. Nós temos que mostrar a verdade, mesmo que essa verdade machuque, contrarie, traga desgosto, crie aflições. E se criar aflições, ótimo, porque a pessoa está lutando dentro de si.
Então nós temos que mostrar também esse outro lado. E por quê? Porque todos nós somos herdeiros das promessas de Deus. E quando nós falamos das promessas, todas as promessas. Como eu falei domingo retrasado, a Bíblia fala em 365 promessas levantadas, né? Nós somos herdeiros de todas. Ou seja, promessas de salvação, mas também das promessas de condenação. Nós somos herdeiros de todas essas. Eu sempre gosto de trazer o exemplo de Adão e Eva, que é um exemplo muito próprio, né? Vejam, pelo pecado de Adão e Eva, nós, como herdeiros daquele pecado, pagamos até hoje, um alto preço, né? Nós somos punidos e castigados até hoje. Somos herdeiros daquelas promessas. Ou seja, vejam, nós também somos herdeiros do castigo, das promessas de castigo de Deus, né? E o que se observa é que quando o mundo olha aquele fato de Adão e Eva, aquela passagem, o mundo vê aquela passagem mais como um episódio histórico, faz parte da história, longínquo, né? Distante. Mas o mundo não se dá conta do terrível castigo que representou para a humanidade aquele fato, né? Jesus falou mais do inferno do que qualquer outra coisa. Jesus alertou muito sobre o pecado e as suas consequências que levam o homem ao inferno. O homem não avalia até hoje o que foi aquele episódio de Adão e Eva expulsos pela desobediência do Jardim do Éden. Tem livros para as crianças, inclusive, cujo glamour é a maçã. O homem não vê até hoje as consequências dos seus atos errados, do seu pecado. Em Gálatas 6:7 diz: pois o que o homem semear, isso também colherá. O que o homem semear vai colher. Em Romanos 2:6, Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento. E lá em Hebreus 9:27, diz que Deus promete que todos seremos julgados e que a nossa escolha, boa ou má, certa ou errada, terá consequências de vida ou morte na vida eterna. É aqui que nós estamos escolhendo o tipo de vida que nós vamos ter depois da nossa morte. É aqui, nesse momento. E quando a gente lê, por exemplo, Isaías 13:9, onde diz ali, eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías. Vai vir o dia em que Deus vai vir e julgar. Nós vamos passar pelo dia do julgamento, né? Em Romanos 2:5, mas segundo a tua teimosia e dureza do teu coração, você está acumulando ira para você mesmo, para o dia da ira de Deus. Ou seja, vai ter um dia da ira de Deus, e a gente está acumulando a ira de Deus para nós mesmos. Quando se revelará o justo julgamento? Vai haver o justo julgamento. Deus vai ser imparcial. Ele não vai prejudicar ninguém e também não vai, assim, beneficiar ninguém. Vai ser o justo julgamento pelo tudo que nós fazemos hoje aqui, não é? Então, os pecadores que são atraídos pelas cobiças, pelos prazeres do mundo, prazeres pecaminosos que desagradam a Deus, que se preparem. O homem, ele é cego, ele não enxerga, ele não passa as consequências. São consequências trágicas, né? Por isso eu peço, queridos irmãos, não sejamos estúpidos, não sejamos insensatos, sejamos tolos como é o mundo. Que um dia nós vamos ser chamados a prestar contas, né? Em 1 Pedro 1,17, está assim, uma vez que vocês chamam de Pai
aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor. Portem-se com temor. Temor. Portem com medo, por causa da ira, né? Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Porque devemos temer a Deus. Porque o castigo vem. E ele é forte. Vai ser horrível, né? É aquilo que diz lá em Provérbios 9:10, quando ali diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é em função da sua ira. E as consequências serão terríveis. Por isso é que nós temos que temer. Por isso é que nós não podemos pecar. Temos que fazer a vontade e a obediência ao Pai. Porque o castigo é grande, né? Ok? Então, agora nós vamos para o quinto princípio. Vamos para a quinta condição. E eu diria que é o fechamento de todas as promessas, né? A grande virtude. Eu chamaria a grande virtude, né? Deus já tinha feito uma promessa para Abraão. Né? Já tinha feito, lá em Gênesis está essa promessa. E ele confirmou essa promessa para Moisés. Moisés está lá em Deuteronômio 18:18. Deuteronômio 18:18. Quando ele diz assim, para Moisés, né? E suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a mim, igual a mim. Deus, igual a Deus, né? E ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Então, já para Abraão ele já tinha prometido e voltou a confirmar para Moisés. Suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos. Ele não falou no meio de vós. Não é daqueles que estavam ali. Dos seus irmãos. Quando? Bom, ninguém sabia. Veio ocorrer 1.200 anos depois. Né? Essa é a promessa ouro que Deus nos fez. Que está lá, que Paulo fala lá em Gálatas, ele vem a falar sobre isso em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, né? E depois também a Moisés, e a sua descendência, Abraão, né? Não fala de descendências, não fala no plural, fala no singular, descendência, ou seja, não fala de muitas, mas apenas de uma só, que é Cristo. Veja que então, a maior promessa que Deus fez ao homem, a maior promessa que Deus fez a Abraão e à humanidade foi a vinda de Cristo. Essa foi a maior promessa maravilhosa que Deus faz, não é? Então, Paulo aqui fala com toda clareza e com toda firmeza que a grande promessa que Deus fez para nós foi a vinda de Cristo, né? Ou seja, aqui quer dizer que todas as promessas que Deus fez ao homem passam obrigatoriamente por Jesus Cristo. Todas elas. E Paulo volta a confirmar isso lá em 2 Coríntios 1:20, quando ele diz, vejam bem, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Tantas promessas Deus fez, 365 ou mais ou menos, todas elas também passam por Cristo. Paulo então confirma que todas as promessas que nós temos estão com Jesus. Em Filipenses 4,19, diz o seguinte: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Através de Jesus. Tudo que nós pedirmos tem que ser através de Jesus. É só Ele que poderá nos dar, não é? Temos então que todas as promessas que Deus nos fez, as promessas de bom ânimo, promessas de harmonia, paz, bondade, promessas de amor, promessas de cura, promessas de sustento, coragem, promessas de proteção, de esperança, elas só se cumprem por meio de Jesus Cristo, né? E também, através de Jesus Cristo, como se cumprem todas as promessas, não se cumprirão apenas as promessas de salvação, se cumprirão também as promessas de condenação. É nele, é com ele, né? E isso está muito claro lá em 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10 diz:
Porque devemos todos comparecer ao tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Deus está colocando ele como juiz tribunal. Ele vai ser o juiz julgador, né? Porque devemos todos comparecer ao tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito do corpo, ou bem ou mal. Né? Cristo vai ser o juiz de tudo. Tanto para a salvação, quanto para a condenação. Né? Então nós constatamos que todas as promessas oriundas do amor de Deus ou da sua ira, obrigatoriamente passam por Jesus Cristo. Todas. E é por isso, meus queridos irmãos, que nós crentes, nós que estamos em Cristo, nós podemos dizer que Ele é a nossa grande alegria. Ele é o nosso grande conforto. A nossa grande esperança. Jesus é o nosso grande prêmio. Ele é a nossa grande promessa. Mas é também o nosso grande temor. Okay? Ele é o nosso grande temor também. E para finalizar, então, essa nossa reflexão, eu tenho a dizer, meus queridos, que as promessas de Deus, elas vão muito além da nossa imaginação. Elas vão muito além daquilo que nós queremos ou pretendemos, muito além do nosso entendimento, muito além do que esperamos. Nós não sabemos. Nós não sabemos como é que vai ser uma vida no lar celestial ou no inferno. Sabemos que vão ser vida maravilhosa, uma vida feliz, de alegria. É apenas isso. E no inferno, uma vida de tristeza, de sofrimento, de dor. Mas não sabemos muito mais. Mas é o suficiente para escolhermos o caminho que nós quisermos. Né? Deus opera em nós qualquer coisa, pelo seu poder. Né? Mas um dia seremos julgados pela sua justiça imparcial. Porque isso está nas suas promessas. Né? Assim eu peço, meus queridos, que exaltemos com glória todas as promessas que Deus fez para nós. Aquelas que Ele já cumpriu e aquelas que Ele ainda vai cumprir. E Ele vai cumprir, porque Ele quer cumprir. Não é? E para encerrar esse momento de reflexão, eu vou encerrar com um versículo. Um versículo apenas, mas um versículo profundo. Eu diria, nós temos vários versículos que se destacam. Eu diria que esse é um versículo ouro, né? Que nem um atleta conquista a medalha de ouro. Esse versículo aqui é um versículo ouro. Peço até que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. Né? E esse é um daqueles versículos que nós temos que recortar e grudar na parede da nossa casa, no nosso quarto. Porque ele é a síntese de tudo que nós falamos aqui. 2 Coríntios 7:1. Diz o seguinte: Amados, visto que temos essas promessas, ou seja, todas as promessas, e aqui eu faço um parênteses, quais promessas? Todas as promessas de amor que levam à salvação e as promessas de ira que levam à condenação. Então está dizendo assim, ó, amados, visto que temos todas essas promessas, né, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse versículo aqui, realmente, guardem ele bem, afixem lá na parede da sua casa, né? Buscando a santidade no temor de Deus. Por que no temor de Deus? Por causa do juízo final, aonde ele vai manifestar o seu amor e a sua ira. Né? Ok? Amém? Vamos orar então. Baixemos nossa cabeça. Amado Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que tu nos dá de recebermos a tua palavra, que alimenta e fortalece o nosso espírito. Te somos gratos pelas tuas abençoadas promessas, muitas das quais já recebemos, sendo que por muitas vezes também nem nos apercebemos. Senhor Deus, bem sabes o quanto somos frágeis. Por isso promove em nós um espírito forte, um espírito obediente. Capacita-nos a enfrentar e resistir às investidas do maligno,
que a qualquer custo quer nos desviar do teu caminho, colocando à nossa frente, colocando ao nosso dispor a cobiça, aos atrativos e aos prazeres deste mundo, nos seduzindo ao pecado. Ajusta a nossa conduta, para que tenhamos uma vida santificada, conforme a tua vontade, para que se cumpra em nós, não as promessas da tua ira, mas unicamente as promessas provenientes do teu amor. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.